O assunto desta segunda-feira, o presidente escolheu em visita oficial ao Catar. Bolsonaro criticou a postura do presidente argentino eleito de publicar uma foto com o gesto de Lula livre. Para o brasileiro, o aceno foi uma afronta gratuita ao país. No entanto, Bolsonaro confirmou que não pretende romper relações com o país vizinho e destacou que irá optar pelo diálogo. Abro aspas. Pretendo dialogar sim, não vamos fechar as portas. Vamos esperar o tempo para ver qual é a real posição dele na política, porque ele vai assumir, vai tomar pé do que está acontecendo e vamos ver qual linha ele vai adotar. Essa foi a fala do presidente Bolsonaro. Vai lá, Vera. A gente tem vários aspectos aí a comentar, né? Um deles é o resultado da eleição na Argentina em si, algo de que a gente vem falando já aqui há algumas semanas, aqui no Jornal da Manhã, esse eterno retorno da Argentina ao peronismo, a dificuldade que o país está tendo de superar esses sucessivos governos de um populismo desastroso, e o Macri não conseguiu mudar o disco, acabou sendo engolfado pela situação econômica e houve essa volta aí do kirchnerismo, agora com a Cristina Kirchner como vice do Alberto Fernandes. Então essa é uma realidade triste da Argentina, que se perpetua aí ao longo já de décadas de desacerto político e econômico, que está levando a um empobrecimento do país, da sua população, etc. A outra é o que diz respeito às relações entre os dois países, e aí vai mal de ambos os lados, né? Os dois lados estão errando enormemente. Bolsonaro, desde antes da eleição, já vem fazendo esse tipo de observação que não é condizente com a de um chefe de Estado de um país vizinho, se imiscuindo em questões internas da Argentina, dando palpite sobre isso, sobre aquilo, e agora, também de algumas semanas para cá, o Alberto Fernandes devolvendo na mesma moeda, também entrando em assuntos do Brasil, tratando da questão do Lula como se fosse uma questão política, quando a gente sabe que não é uma questão judicial. O Lula está condenado por crimes comuns, crime de corrupção, crime de lavagem de dinheiro, crimes que a Justiça do Brasil julgou de maneira soberana, condenou, e pelos quais a sua vice também, alguns desses crimes pelos quais ela também já foi investigada, também tem suspeitas que recaem sobre ela. Então, em termos diplomáticos, é um desastre esse início de relação entre Brasil e Argentina sob Alberto Fernandes. E isso pode ter consequências nefastas, comerciais, políticas, diplomáticas, no momento em que o Mercosul ganhava alguma sobrevida com um acordo com a União Europeia, um acordo que ainda tem que ser chancelado pelos países, chancelado pelo Parlamento Europeu. Os europeus, alguns países europeus estão em busca de um pretexto para amelar esse acordo, porque ele acaba com algumas das vantagens ali para setores protegidos da economia, principalmente da França, de outros países agrícolas, e a América Latina resolveu fornecer pretextos a mancheias, e esse agora é mais um. É lamentável que o chanceler brasileiro, por exemplo, Ernesto Araújo, diga que a Argentina resolveu voltar nas forças do mal, que as forças do mal estão celebrando. Você, sendo o ministro das Relações Exteriores de um país como o Brasil, reduzir uma questão complexa como a eleição num outro país, com as complexidades específicas da situação argentina, a algo como se fosse Star Wars, entre as forças do mal e as forças do bem, é nos colocar num lugar realmente ridículo. E aí, mais tarde, a gente vai falar do vídeo que o presidente postou agora no Twitter. As coisas não são assim, não se pode tratar política externa, não se pode tratar questões complexas com esse grau de infantilidade e muitas vezes de maniqueísmo. Você, Josias? É tudo muito triste. Ao dizer que não parabenizaria o Alberto Fernandes por ter prevalecido nas urnas, o Jair Bolsonaro faz um mal que estivesse mantendo acesa a sua briga com o adversário do preferido dele, Maurício Macri. Vai ser um engano. O presidente brasileiro se desentende com a lógica e ofende o eleitorado da Argentina. Ele diverge da lógica porque essa retórica é um negócios. Ele insulta o eleitor argentino porque ele respeita a própria democracia do vizinho. O argentino resolveu eleger o Fernandes, nós não temos nada a ver com isso. O Bolsonaro alega que o presidente eleito da Argentina afrontou o Brasil e o sistema judiciário brasileiro ao aderir ao Lula livre. Nisso ele tem toda a razão. O Lula está preso porque
que é um corrupto de terceira instância. Foi condenado em 2 jurisdições e teve a sentença confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que inclusive reduziu a pena dele, o que mostra que o julgamento foi mais do que justo. Mas o Bolsonaro poderia ter apontado essa insensatez do presidente eleito da Argentina sem o argentino. Você não precisa entrar na mesma pilha. Assim como o Fernandes não foi eleito para cuidar do sistema prisional brasileiro, o Bolsonaro também não foi enviado ao Palácio do Planalto para se meter nos assuntos internos da Argentina, subvertendo um dos princípios mais elementares da política externa brasileira, que é o princípio de não intervenção em assuntos que não nos dizem respeito, assuntos de outros países. Tendo cometido o erro de apoiar o Maurício Macri, o Bolsonaro precisa agora retirar a raiva do pudim. A Argentina é o terceiro maior sistema comercial do Brasil, é o principal destino dos manufaturados brasileiros, é importantíssimo para a indústria brasileira. Nós temos que torcer para que a Argentina dê certo e não ficar construindo qualquer ponto. Dias atrás, o Bolsonaro ameaçou retirar o Brasil do Mercosul, depois ele cogitou convocar o Paraguai e o Uruguai para se juntarem, para expulsar a Argentina. Ele sabe que não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Cedo ou tarde, esse personalismo dará lugar ao pragmatismo. A ficha demora a cair, a ficha do Bolsonaro demora a cair, porque falta um chanceler ao Brasil. No momento, o pior tipo de solidão para o Bolsonaro é a companhia do Ernesto Araújo, esse antidiplomata que o Olavo de Carvalho colocou na poltrona de ministro das Relações Exteriores do Brasil. Você, Constantino? Brasileiro, eu fiquei extremamente ofendido com a postura dos vitoriosos na Argentina. Eu acho que gritar Lula livre no primeiro discurso de vitória e botar o tweet que o presidente eleito botou é uma ofensa a todo o povo brasileiro, que tem um sistema de justiça que condenou o ex-presidente Lula. Então, eu acho que nós temos que ter aqui alguma clareza moral do que está em jogo. Não é uma questão só de retórica ou não, a gente está lidando, de fato, com uma organização criminosa que espalhou seus tentáculos autoritários ou totalitários pelo continente inteiro. E onde vingou com um exemplo de de maior sucesso na sua estratégia, obviamente, foi na Venezuela. São esses os comparsas de Nicolás Maduro. Vimos também na Bolívia o que está acontecendo. Então, não dá para brincar com essa turma, não dá para achar que é uma questão apenas de retórica, ou de torcida do contra, ou de ver onde isso vai dar. Nós já sabemos quem são os personagens, nós já sabemos quais são as suas intenções, nós já sabemos que eles são inimigos da própria democracia e da liberdade. E tudo que representa, inclusive o Mercosul. Inclusive o Mercosul, durante a era petista, em conluio com essa turma, era uma camisa de força biológica que prejudicava o Brasil. Então, eu acho uma postura muito ingênua a gente achar que dá para ter algum tipo de diplomacia ou diálogo. Claro que no frigir dos ovos vai ter algum tipo de pragmatismo, mas da mesma forma que eles jogaram lá para a plateia deles, né, é óbvio que tem que haver uma relação à altura. E nesse ponto, espécie que muitos formadores de opinião no Brasil estão incomodados com a reação que eles consideram do presidente, do que com a própria ofensa cometida pelo presidente, que é um preposto da Kirchner, né, que é alvo de 12 processos na justiça, inclusive suspeita de ter algum tipo de envolvimento na morte lá do promotor Nisman. Né? Até aí, também não difere muito, até que essa semana passada discutimos aí a questão que o Marcos Wagner trouxe envolvendo a morte de Celso Daniel. Né? Então, é uma turma pesada, é uma turma que já mostrou que não tem nenhum compromisso com valores democráticos, nenhum apreço por instituição, e a liturgia do cargo, num momento desses, é um excesso de preciosismo. Veja, é uma questão de perfil. Eu deixaria de fora o povo argentino que cometeu suicídio em si, mas tudo bem. O próprio Trump já elogiou até o Trudeau, até Kim Jong-un, por pragmatismo. Mas, nesse caso específico, é um vizinho importante, é uma ameaça para o Brasil, a guinada que a Argentina escolheu dar rumo à direção venezuelana, e acho que isso tem consequências que estão muito além, porque são muito mais profundas e essenciais do que um discursinho ou uma retórica. Alguém acha que se o presidente fosse simpático nesse momento ia ter uma mudança de postura do governo de Kirchner?
Então, às vezes a gente chama de maniqueísmo, de postura infantil, uma certa clareza moral. Eu lembro que o presidente Ronald Reagan foi atacado exatamente por isso na época da Guerra Fria, onde ele falava do eixo do mal. E o comunismo representava o quê? Exatamente o eixo do mal. Então, eu acho que realmente não dá para contemporizar demais ou para exigir republicanismo excessivo quando você sabe que está lidando, repito, com grupos que são muito mais próximos de organização criminosa que quer subverter a democracia de dentro dela, como aconteceu na Venezuela, como vem acontecendo na Bolívia, no Equador e acontecendo no Brasil com o PT. Então, eu acho que talvez esteja faltando a muita gente um pouco mais de objetividade, coragem e clareza moral para condenar o absurdo e a ofensa que foi o comentário desses dois que foram eleitos na Argentina. Eu acho que isso é muito mais grave do que qualquer tipo de reação do presidente, que disse, inclusive, num tom diplomático, que acha que a Argentina escolheu mal. Eu não acho, eu tenho certeza. Vera. Eu posso achar que escolheu mal, e eu acho, também tenho certeza, mas eu me preocupo muito mais com as reações do presidente do Brasil, do meu país, porque somos brasileiros, temos de comentar as reações brasileiras. E foi o Bolsonaro quem, muito antes de qualquer Lula livre, qualquer manifestação do Alberto Fernandes, já ainda nas primárias, lá nas prévias, começou a dar pitaco na questão da eleição da Argentina. Então, se houve e se há rusgas entre os dois países, elas foram iniciadas pelo governo brasileiro. Eu não vejo a ingenuidade. Eu acho que uma certa ingenuidade é tentar fazer uma leitura pasteurizada da situação do continente, como se houvesse, de um lado, as forças do bem e de outro, as forças do mal. Quando tudo isso é bem mais cinzento, né? As forças do bem seriam quem? Bolsonaro e quem mais? Quem seriam as outras forças do bem? As forças do mal seriam a Venezuela e outros, o Chile, a força do bem ou a força do mal? Eu acho que isso tudo é muito maniqueísta. Não acho que política externa se faça dessa maneira, aliás, tenho certeza que não se faz. Política econômica também não é assim tão simples de você separar todos os fatores, os políticos dos que influenciam na economia. Tanto é que o Maurício Macri falhou em tentar implementar um receituário liberal, que era o correto, mas falhou porque as condições políticas não lhe permitiram. Então, acho que em política tem de ser muito mais pé no chão, muito mais pragmático, para justamente não naufragar com a receita certa. Eu acho que é isso que o Bolsonaro deveria estar preocupado. Essa semana, seu governo completa 300 dias e tem um pacote importante de reformas para ser lançado. O ministro da Economia não foi com ele a uma viagem ao exterior, porque ficou cuidando desse pacote de reformas. E elas são difíceis, elas não são simples de implementar, não são simples de explicar. Se o presidente se comporta como alguém que está alheio a esse processo, fazendo pinimba com outros países, e veja, a gente classifica como eixo do mal os vizinhos aqui, mas ele está se encontrando com o presidente, o príncipe da Arábia Saudita amanhã. A Arábia Saudita não é exatamente uma democracia. E é normal e é bom que se encontre, porque as relações comerciais elas têm de ter um tom pragmático e não ideológico, e muito menos de alguma superioridade moral, que aí acho que é muito mais difícil de aferir. Moral é uma coisa que vai da subjetividade de cada um, portanto não é um valor político e nem um conceito econômico, a meu ver. Josias. A diplomacia não é personalismo, né? Não importa o interesse pessoal, a opinião pessoal, ela é o interesse nacional. Então, a Argentina é um vizinho, está aqui do lado, tem negócios conosco, acabamos de firmar um acordo com a União Europeia que envolve o Mercosul. Não nos interessa criar estabilidade com esse vizinho. Evidentemente, se o governo está se instalando, cria problemas, o Brasil vai ter que responder à altura. Mas não dá para ficar criando pinimba, já que se errou a eleição. O mais apreço que se tenha pelo Maurício Macri, ele começou lá os equívocos dele. Tinha um buraco para tapar, ele cavou o buraco, não conseguiu aplicar a fórmula liberal, se afundou mais ainda, cometeu erros crassos e permitiu que a Cristina, disfarçada de vítima na sua parte do Alberto Fernandes, voltasse ao poder. Isso é um problema dos argentinos. Os argentinos escolheram a democracia deles levou a isso. Então, o que é que nós temos que fazer?
ver o que é possível salvar de interesse comercial nessa conjuntura. Então, temos muitos negócios com a Argentina, interessa ao Brasil para a gente exportar. Se for mal, paciência, nós não podemos também administrar a Argentina, temos que cuidar do nosso quintal. Agora, não dá para ficar criando problemas. Se o cara faz algo que nos desagrada, que seja nocivo para o Brasil, pode sim. O Brasil tem loucura. Nós criamos um inimigo antes que ele virasse presidente. O cara virou presidente, o Bolsonaro não sabe nem se vai à posse. Deveria ter apoio, deveria parabenizar, deveria ter que falar. Porque vocês estão homenageando o sujeito político, mas o processo, a democracia, a gente não sai pela paciência, nós vamos ter que lidar com ela. Assim é a democracia. Fala, Constantino. Olha, na verdade, o comércio não é tudo na vida. Eu acho que o pragmatismo é importante e o próprio presidente disse que não está fechando relação. Mas eu não tenho uma visão relativista dos meus colegas. Eu não sei, posso não saber exatamente quem na política do continente representa o bem, mas eu tenho muita convicção e clareza de quem representa o mal. E quem representa o mal é o Foro de São Paulo, são esses socialistas golpistas que destruíram a Venezuela. Veja o estado da Venezuela, veja o estado, a calamidade humanitária que foi o socialismo, o projeto bolivariano que essa turma apoiou e apoia até hoje. E é o mesmo projeto que tentaram levar a cabo no Brasil, na Bolívia, no Equador e por aí vai. De que maneira tentaram levar a cabo no Brasil? Deixa eu só terminar, tá, um instantinho. Aí você me fala. Deixa eu só terminar. Eu acho que com essa terra, com essa turma não se brinca. Eu não tenho ingenuidade de achar que dá para ter um diálogo construtivo com Cristina Kirchner. Em relação a comércio, veja, eu fico pensando que eu vou apelar um pouquinho só para reducto ad absurdum ou argumentum ad Hitlerum, mas eu fico imaginando que se fosse na época do Hitler, teria muito pragmático a lá Chamberlain falando que tinha que negociar, afinal de contas, com aquele sujeito e apertar a mão, porque tem muitos negócios com a Alemanha. Então, eu acho que a gente tem que tomar algum cuidado também, porque política é a arte da retórica e a guerra de narrativas. O ministro Paulo Guedes está tocando a agenda dele de reformas. Agora, a postura do presidente é outra. É óbvio que ele está num platô de disputa de valores, daquilo que ele representa ou diz representar e aquilo que o inimigo ou o adversário representa. Então é óbvio que a política se faz dessa forma, com discursos e narrativas. Ele está no papel dele de demonizar essa turma do Foro de São Paulo e ele tem todo o embasamento teórico e empírico do mundo para fazê-lo. O Churchill disse na época que os ingleses podiam escolher entre a desonra e a guerra. Escolheram a desonra, teriam a guerra. Às vezes, guerras custam muito dinheiro. Tem um custo comercial, econômico imposto no curto prazo, mas muitas guerras são justas. Então, esse excesso de pragmatismo comercial que ignora totalmente discussão de valores, princípios, inclusive democráticos ou universais que sejam, isso é uma coisa muito perigosa, é um caminho muito perigoso que amanhã a gente está passando pano no Maduro, no Nicolás Maduro, que, aliás, é o líder dessa turma. Essa turma até hoje aplaude o Nicolás Maduro e olha, repito, o que aconteceu com a Venezuela. Fala, Vera. Eu acho que essa turma fica bem em chamada da sessão da tarde. Em política é um reducionismo, esse sim, ingênuo e meio bobinho. Porque o Maduro comanda uma ditadura na Venezuela. E a gente Mas sempre são todos chamou pelo aliados, nome. são todos amiguinhos. São todos amiguinhos, talvez nem se conheçam, Rodrigo. Vamos parar de narrativa de sessão da tarde. Então não existe aqui. o Foro de São Paulo? Não existe como essa entidade do mal, uma coisa palpatina. Não existe. O Foro de São Paulo é uma narrativa bonita para Olavo de Carvalho, para esse pessoal, essa turma, essa outra turma. Agora existe essa turma. Agora então, eu tô falando ironicamente, acho que você percebeu pela minha cara, porque aí eu tô entrando em narrativa. Vamos falar da vida real. A Cristina Kirchner e o Roberto Fernandes. Ela apoiada por esse pessoal. Por esse pessoal, mas não pelo Brasil. O Brasil faz parte do Grupo de Lima e já considerou a Venezuela uma ditadura. Isso está certo. Isso
é algo dentro dos princípios da diplomacia. Isso é concretude, isso é pragmatismo também. E aí não estamos falando só de questões comerciais, estamos falando desses valores democráticos a que você se referiu. Mas a eleição na Argentina, na Argentina, agora quem vai terminar sou eu. Maior do que um presidente eleito. Agora um instantinho, Rodrigo. Vai lá, Vera. Se eu puder terminar, então eu vou. Agora, a Argentina foi uma eleição, acabou de ser uma eleição que até se prove o contrário, foi legítima. Que eles queiram voltar eternamente como um tango ao kirchnerismo, ao peronismo, é muito triste, mas é autodeterminação argentina. E a gente tem que estabelecer com este país relações diplomáticas dentro dos preceitos internacionalmente aceitos e dentro de alguma dose de racionalismo. Se a gente partir para a narrativa barata, a gente vai aceitar a narrativa, por exemplo, segundo a qual também o Bolsonaro é um autoritário, e eu não acho que é. Ele é um presidente eleito, legitimamente eleito, e tem de ser julgado de acordo com balizas e parâmetros do governo que ele faz. Aí você querer comparar uma situação como essa, entre dois países governados por pessoas eleitas democraticamente, com a Alemanha nazista de Hitler, aí I rest my case, porque aí é a mesma coisa que as pessoas que querem comparar o Bolsonaro com Hitler. É algo que intelectualmente não faz sentido algum. Fala, Rodrigo. Não, eu acho que faz sentido. Eu falei que era uma redução ao absurdo, mas faz sentido para mostrar que nem tudo é comércio na vida. Agora, veja, eu tô um pouco espantado com todo mundo estar criticando ou revoltado, porque é o nosso presidente, tudo bem, então a gente vai falar dele. Mas ele não parabenizar um sujeito, um governo que foi eleito e está chamando a justiça brasileira toda de farsa. Porque está dizendo que o Lula é um preso político. Isso é a maior gravidade dessa história toda. Isso eu falei antes do seu comentário, Rodrigo. Eu fui a primeira a falar isso. Qualquer tipo de possibilidade de diálogo pragmático. Você acha que a gente tem que romper relações com a Argentina? Acaba qualquer possibilidade de diálogo? Vai lá, Josias. Tem um ponto em relação ao qual nós não temos discordância nenhuma. O sujeito, ao falar, se meter aqui, Lula livre, não sei o quê, cometeu um erro. O Bolsonaro poderia repreendê-lo diplomaticamente, dizer, olha, não concordo, é um erro, está se metendo num assunto interno, mas sem chutar a canela do sujeito. Só que ele começou a chutar a canela já na campanha. O meu ponto é o seguinte, não me interessa Hitler, não me interessa Foro de São Paulo, Maduro, me interessa o seguinte, a indústria brasileira está em frangalhos. A indústria brasileira, inclusive a automobilística, depende fortemente da Argentina. A mim me interessa que a Argentina vá bem. Se o eleitor argentino não colabora, não é problema nosso. Agora, nós não devemos contribuir para que a situação da Argentina vá mal. Interessa ao Brasil que a Argentina vá bem. Interessa ao Brasil ter boas relações com a Argentina. É nosso vizinho. Interessa, inclusive, ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, se a economia brasileira não reage... E a Argentina tem lá o seu papel nisso. Se a economia brasileira não reage, pode acontecer aqui o que aconteceu lá. Então, lá foi Cristina Kirchner. Aqui vai ser o PT, que volta ao poder. Então, é com isso que eu me preocupo, com o bem-estar do brasileiro, com o desemprego que é altíssimo e com a necessidade de que a economia brasileira reaja. Brigar com a Argentina não ajuda em nada. Tá certo, mas como diria Roberto Campos, esquece, o interesse que a Argentina dê certo eu tenho também, mas não tem o menor risco de dar certo.